Semana passada eu fiz um vídeo lá no meu outro canal onde eu mencionei a triste notícia de que o pub mais velho do Reino Unido pode fechar devido à atual crise energética. Isso é mais sério do que parece, já que estamos falando de um estabelecimento emblemático na cultura britânica, o qual tem 1200 anos de idade e sobreviveu à era viking. Sobreviveu também epidemias, guerras civis e mundiais, recessões e até a última pandemia. Apesar de toda essa resiliência, o pub milenar, que tem o dobro da idade do Brasil, pode não sobreviver a essa última crise dentro de outra crise que assola o Reino Unido. Além da atual crise energética, a qual pode piorar e muito, há mais 4 problemas muito sérios que vêm atormentando o Reino Unido há anos. E não, pessoal, infelizmente não é exagero dizer que podemos estar presenciando o fim do Reino Unido como o conhecemos, já que mais uma vez a questão da independência da Escócia ganha força na mídia. Mas por que a vida está ficando tão difícil no Reino Unido? Ainda vale a pena para um brasileiro emigrar para lá? É verdade que no Reino Unido você pode ser preso por compartilhar um meme na internet? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. 1. A morte da rainha e o futuro do Reino Unido. A recente morte da rainha Elizabeth II é um evento emblemático para os britânicos. E não apenas pelo fato de a monarca ser querida por muita gente, mas especialmente devido ao atual momento atravessado pelo Reino Unido, que talvez seja o pior de sua história. Não dá para dizer que a rainha morreu jovem, mas o fato é que muita gente gostaria que ela continuasse a reinar por ainda muitos anos, porque o fim de seu reinado representa também o fim de uma era para os britânicos. E o que vem a seguir, com o reinado de seu filho Charles, no auge de seus 73 anos, ainda é uma incógnita. O contexto da morte de Elizabeth II também reacende o velho debate a respeito da independência da Escócia. Em 2014, os escoceses rejeitaram a separação de seu país do Reino Unido. Porém, já existem planos para um novo referendo no ano que vem. Decisão motivada em grande parte pela saída do Reino Unido da União Europeia. No referendo que viabilizou o Brexit em 2016, os escoceses votaram, em sua maioria, pela permanência do país no bloco europeu. Mas foram votos vencidos. A transição da coroa, considerada por muitos um período de fragilidade para o Reino Unido, pode ser a oportunidade que os escoceses esperam para se tornar finalmente um país independente. 2. A questão energética. No início de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e, a partir daí, uma série de problemas começaram a afetar os europeus. E com os britânicos, a coisa não seria diferente. Logo de início, o aumento nos preços dos alimentos foi duramente sentido, e a inflação nesse setor, no Reino Unido, já é a maior dos últimos 14 anos. Já a taxa geral de inflação superou os 10%, a maior em 4 décadas. E nessa, até o Brasil está melhor que a Terra do Rei. Previsões mais pessimistas apontam que, em 2023, essa taxa pode chegar aos 18%. Um valor que, convenhamos, é digno de um país da América Latina. Considerando o custo de vida e salário local, Londres se tornou em 2022 a segunda cidade mais cara do mundo para se viver. E tudo isso ao mesmo tempo que lá e em outras grandes cidades do Reino Unido a qualidade de vida piorou. Muitos fatores contribuem para esse cenário, porém, sem dúvidas, o preço da energia foi o maior vilão da economia britânica nos últimos meses. O continente europeu como um todo tem sofrido com a questão energética, especialmente por conta da guerra da Ucrânia, das sanções promovidas contra a Rússia e também do corte de fornecimento de gás natural vindo daquele país. O Reino Unido, contudo, tem sido ainda mais castigado pelo aumento do custo da energia, a qual deverá chegar a inacreditáveis 87% ainda este ano. Disso decorrem algumas bizarrices que não seriam esperadas de um país europeu conhecido por sua riqueza e liberdade econômica. A campanha Don't Pay, ou Não Pague, conclama os cidadãos britânicos a boicotarem suas contas de energia a partir de outubro, data do próximo aumento nos valores das tarifas. Esse movimento já conta com o apoio de 110 mil pessoas.
Até um programa de TV britânico ofereceu como prêmio para seus telespectadores o pagamento de suas contas de energia. It's your energy bill! Oh my God, thank you. We're paying your energy bill for 4 months. E para coroar a bizarrice, a própria Liz Truss, nova primeira-ministra britânica, planeja congelar os preços do gás natural e da energia elétrica para conter a inflação. E se a história tem algo a nos ensinar, lutar contra a lei da oferta e da procura nunca dá certo. Quem duvida, basta olhar para nossa vizinha Argentina para ver apenas um entre vários exemplos onde esse terraplanismo econômico não funciona. Aliás, a sucessão ministerial em si tem sido um desafio para o Reino Unido. Boris Johnson, eleito para realizar o Brexit, acabou se enfraquecendo no governo, em parte por suas trapalhadas durante a pandemia e em parte por causa dos inúmeros escândalos que começaram a surgir nos últimos meses. Encurralado, ele precisou renunciar ao cargo, sendo substituído pela já citada Liz Truss, que, embora seja tratada por muitos como uma herdeira intelectual da Dama de Ferro, Margaret Thatcher, já começou pisando no tomate em matéria de questões econômicas. Para o azar da estabilidade do Reino Unido, essa sucessão ministerial foi imediatamente seguida pela morte da rainha. 3. Pandemia e seus efeitos. A crise desencadeada pela guerra da Ucrânia, porém, apenas se somou a outros problemas econômicos que o Reino Unido já vinha enfrentando há algum tempo. A citada crise sanitária piorou uma situação que já não estava boa, e muito disso se deve a atabalhoadas medidas de contenção sanitárias adotadas pelo governo de Boris Johnson. No ano passado, a crise já era sentida, e o que era inimaginável aconteceu. Supermercados com prateleiras vazias e pubs sem cerveja. E até mesmo grandes redes de fast food, como McDonald's e KFC, sofreram com a falta de itens básicos. Esta última, inclusive, já vinha fechando centenas de unidades no Reino Unido desde 2018. Questões sociais e o enriquecimento cultural. Como se todos os problemas econômicos já não fossem o suficiente, existem ainda graves questões de ordem social e moral que têm afetado o Reino Unido como um todo nos últimos anos. E um desses maiores problemas é a questão dos migrantes homens vindos de culturas um pouquinho diferentes, especialmente a partir de 2015. A partir de então, a Europa foi inundada por essa nova população masculina. E pode-se argumentar que o Reino Unido não foi tão impactado por essa onda migratória quanto outros países. O fato, porém, é que em 2021, ainda vivendo sérias restrições por conta da crise sanitária, o país viu atravessarem o Canal da Mancha e chegarem em suas praias 1.500 migrantes, majoritariamente homens, por semana. Longe de mim querer questionar o enriquecimento cultural que essa onda migratória pode trazer para a Terra do Rei, mas precisamos pelo menos considerar o impacto social que o Reino Unido está sofrendo com a chegada de centenas de milhares de homens de culturas diferentes. Sim, 3 em cada 4 desses imigrantes são do sexo masculino, o que é algo que vai contra o que nós imaginamos em matéria de pessoas que fugiram de uma situação de guerra. Não por acaso tem crescido o número de casos de violações sexuais em muitas cidades culturalmente enriquecidas da Europa. E também, poucos meses atrás, o Ministério do Interior britânico planejou transferir 1.500 migrantes, homens, para uma vila que contava com apenas 600 habitantes. Isso parece uma boa ideia para você? Imagine como seria extremamente seguro para uma jovem britânica caminhar pelas ruas de sua cidade à noite, se esta estiver ocupada por uma população de imigrantes majoritariamente do sexo masculino, vindos de uma cultura machista, homofóbica e misógina, onde o respeito por mulheres e gays não é lá tão levado a sério. Agora, pense também que, em plena crise econômica, o Reino Unido gasta, por dia, nada menos que 5 milhões de libras para manter 30 mil desses migrantes em hotéis de luxo. É sério, é aí que você percebe que, não sei, deve ter algo de muito errado acontecendo com os britânicos. Pois é, e onde estão as feministas europeias para protestar a favor das mulheres africanas e do Oriente Médio que foram deixadas para trás por esses homens?
Onde estão elas para protestar contra a misoginia e crimes sexuais resultantes de todo esse enriquecimento cultural? Aparentemente, as feministas britânicas estão ocupadas demais tendo ideias malucas como a criação do Clube da Luta Feminista. É sério? Você não viu esse vídeo ainda? Então, nem veja, ou você vai perder toda a sua fé na humanidade. 5. Inversão de valores morais. E talvez o maior problema do Reino Unido seja a brutal inversão de valores que tem acometido as Ilhas Britânicas nas últimas décadas. Fenômeno que se torna ainda mais evidente diante de fatos mais recentes. Enquanto as taxas de crimes no país têm crescido de forma substancial, sendo as maiores dos últimos 20 anos, o fato é que as autoridades parecem se preocupar com coisas muito menos importantes, como o suposto discurso de ódio. Como libertário, eu sou a favor do casamento homoafetivo e contra a homofobia. Ninguém deve sofrer violência devido à sua orientação sexual. No entanto, o que está acontecendo no Reino Unido já deixou de representar essa causa há muito tempo. Basta ver que, no final de julho deste ano, um veterano do exército foi preso pela polícia por postar um meme considerado homofóbico em uma rede social. Sim, ele foi preso por postar um meme. Veja a imagem que o veterano compartilhou e tire suas próprias conclusões. Ao ser preso, o homem se referiu àqueles policiais como membros da Gestapo, a polícia secreta alemã durante o regime do bigodinho nervoso. E de forma muito lúcida, ele perguntou o que há de errado com o nosso país. Parece que, hoje, um veterano de guerra, bem como milhões de outros cidadãos comuns, são mais capazes de perceber a tragédia que se aproxima do Reino Unido nos próximos anos, mas ninguém parece ser capaz de evitar que ela aconteça. O fato é que o Reino Unido não enfrenta apenas uma crise econômica. Trata-se também de uma crise moral e de identidade. Na medida em que o país abria mão de seus valores mais fundamentais em favor de uma agenda globalista e progressista, o povo britânico perdeu a confiança em seus líderes e em sua capacidade de manter a união e a coesão da sociedade. Agora, não apenas a primeira-ministra ainda não conseguiu se fortalecer em seu cargo e a monarquia tem sofrido questionamentos, mas a própria unidade do reino mais ou menos unido tem sido colocada em xeque. O próximo a entrar em xeque talvez seja o próprio rei, e nessa história pode ser que Charles III termine sem uma coroa real sobre sua grisalha cabeça. E claro, o Reino Unido tem sido um daqueles países dos sonhos para o brasileiro que imigra. Ou mesmo para quem vai só a turismo, como foi meu caso ao visitar Londres. Sim, há muita história e coisas para ver e para fazer na capital do império onde o sol nunca se põe. O que ainda pode justificar turismo e negócios para muitos visitantes. Mas, ainda vale realmente a pena fazer planos para migrar para o Reino Unido em busca de trabalho não qualificado? Bem, eu pensaria 10 vezes antes de tomar tal decisão, a qual muitas vezes é tomada por brasileiros que têm na cabeça uma imagem desatualizada do Reino Unido. Humilde opinião de quem passou por 40 países, incluindo o Reino Unido, reveja seus planos e conceitos. Há lugares muito melhores no mundo. E se você assiste esse canal, você já sabe quais são. Já para o cidadão britânico, deve ser triste viver numa sociedade com trágicas contradições morais. Um país onde você é preso por postar uma imagem considerada homofóbica, ao mesmo tempo que é aceito, permitido e normalizado abrir as portas para milhões de homens que de fato são homofóbicos. De fato, enquanto o veterano que lutou pelo país vai para a prisão, muitos migrantes de culturas homofóbicas são hospedados em hotéis de luxo, com dinheiro público. O quê? Você não sabe quem paga essa conta? É simples, a conta é paga pelos imigrantes que de fato trabalham e também pelo cidadão britânico, incluindo o próprio veterano patriota que foi preso. É só clicar e assistir, ou então a esse outro vídeo aqui sobre Taiwan, que era mais pobre que o Brasil e que hoje controla a economia mundial com sua tecnologia. Obrigado e até o próximo vídeo.